Olá, meu nome é Bruna Pardini e eu sou estudante de Medicina Veterinária do IFMG Campus Bambuí. Vou falar um pouco sobre a fisiologia do exercício nos equinos. O consumo de oxigênio é fundamental no momento de exercício e está correlacionado com o desempenho do animal. Animais atletas demandam ainda mais esse consumo, pois necessitam de maior resistência e eficiência no exercício. Para o consumo de oxigênio, nós temos três fases: a absorção, o transporte e a utilização. Na absorção, o oxigênio no ar ambiente é inalado e, através de um processo respiratório pelas vias aéreas superiores, esse ar penetrará via traqueia, brônquios e bronquíolos até os alvéolos pulmonares, onde, através dos capilares sanguíneos pulmonares, será feita a absorção deste oxigênio. Já no transporte, uma vez absorvido esse oxigênio, deverá ser transportado pelo corpo até os tecidos que necessitam dele. No caso que nós estamos tratando aqui, o exercício seria os tecidos musculares. Esse transporte é feito através da corrente sanguínea e esse fluxo sanguíneo só é possível devido ao coração que bombeia esse sangue para o corpo. Uma vez que esse O2 chega aos tecidos, nesse caso o tecido muscular, haverá a utilização deste oxigênio por eles. Os outros tecidos também serão irrigados, mas com menor teor, assim como ocorre no momento da digestão, onde o fluxo sanguíneo se dirige em maior quantidade ao trato gastrointestinal. Bom, aqui nós podemos ter uma visão geral, né, do sistema cardiovascular. Os pulmões, esquerdo e direito, a gente tem vasos tanto saindo dos pulmões quanto chegando dos pulmões, né, do coração. Do coração, o fluxo sanguíneo vai ser encaminhado para os tecidos. O fluxo sanguíneo é entregue, então, particularmente no tecido muscular, em trabalho mecânico, né, na exercitação, entregue o oxigênio. Esse músculo, além de necessitar de oxigênio para o trabalho metabólico, ele também tem como subproduto dióxido de carbono. O dióxido de carbono também é captado por esses vasos sanguíneos e ele é transportado de volta ao coração. Do coração, esse sangue, né, com dióxido de carbono é transportado mais uma vez para os pulmões, onde vai ter a troca gasosa e novamente vai ter um sangue oxigenado voltando ao coração e reiniciando todo o processo. Eu vou mostrar agora alguns vídeos de um animal que foi gravado em repouso, exercício moderado, exercício intenso e após 10 minutos de parada desse exercício. Foram medidas frequência respiratória e frequência cardíaca. Bom, essa é a Índia, uma égua, né, da nossa escola. E aqui a gente consegue perceber o comportamento tranquilo, sem muita movimentação, sem muita inquietação. Ela estava em repouso, né, bem antes do exercício. A gente consegue ver que não tem movimentação das narinas, não tem movimentação do abdômen, né, nessa demanda maior de oxigênio, então ela em repouso. Aqui eu fui medir os parâmetros do animal. Eu preferi medir a frequência cardíaca dele nesse local porque foi onde ele apresentou maior tranquilidade, onde ele estava mais tranquilo e confortável, né, com a situação. Eu consegui medir cerca de 40 batimentos por minuto e uma frequência respiratória de 16 ciclos respiratórios por minuto. Isso com o animal em repouso. Bom, nós colocamos a Índia para fazer um exercício moderado, colocamos ela para rodar no trote. E no exercício moderado, a gente não consegue perceber uma alteração muito grande, mas a gente já consegue perceber a tentativa do corpo, a preparação do corpo para um exercício mais intenso e a tentativa de equilíbrio, né, dele. Esses mecanismos eu vou explicar mais à frente. Após o exercício, eu fui medir a frequência cardíaca novamente e a frequência respiratória. Mais uma vez, estou medindo a frequência cardíaca neste local porque foi onde ela se sentiu mais confortável e tranquila para a realização do processo. Nós deixamos a égua rodando cerca de 6 a 7 minutos para que desse para ver a diferença.
Os batimentos foram de 40 para 60 batimentos por minuto e a frequência respiratória foi de 15 para 23 respirações. A frequência respiratória da Índia após um exercício intenso mudou relativamente pouco. Notei um aumento de 8 ciclos respiratórios. Fiz a medição da frequência respiratória olhando a movimentação do abdômen e a quantidade de ciclos durante 1 minuto. Assim, obtive os resultados apresentados no vídeo. Outro ponto importante quando a gente quer ver a frequência respiratória é a movimentação das narinas. A abertura e fechamento vai dizer a quantidade de ar inspirado e expirado. Nesse caso aí, a gente não tem uma diferença muito grande, porque foi um exercício moderado e não foi um tempo suficiente para aumentar tanto a frequência respiratória. A gente colocou a Índia após para fazer exercício intenso. Colocamos ela para rodar no galope por cerca de 10 minutos para a gente notar uma diferença maior. Depois que ela rodou, eu medi de novo a frequência, medi de novo as respirações e aí deu para ver uma diferença bem grande. A frequência cardíaca foi de 60 batimentos por minuto para 100 batimentos por minuto. E a frequência respiratória foi de 23 ciclos respiratórios para 40 ciclos respiratórios também. Então, a gente consegue ver quase o dobro, né, do batimento cardíaco e da frequência respiratória. Outro ponto importante a ser percebido no vídeo são os músculos do animal. É possível perceber a movimentação e, por isso, a necessidade de sangue em maior quantidade nesses locais. E essa necessidade de sangue está diretamente relacionada com a demanda de oxigênio, pois sem o sangue não é possível que o oxigênio chegue aos locais de troca. Imediatamente após a parada do exercício intenso, fiz essa gravação para que a gente pudesse perceber as diferenças no corpo do animal. As narinas se movimentam mais em decorrência de maior necessidade de oxigênio. E os equinos, em particular, possuem um compartimento nas narinas para maior armazenamento de ar, chamada bolsa gutural. O abdômen também se movimenta mais, pelo aumento da caixa torácica para a entrada de ar e diminui quando o ar é expirado e a caixa torácica volta ao seu tamanho normal. Quando o animal em atividade aumenta sua frequência cardíaca, isso também significa que houve um aumento no débito cardíaco desse animal. Isso deve ocorrer para que o sangue oxigenado chegue nos tecidos na quantidade adequada. A necessidade de mais oxigênio está diretamente ligada à necessidade de um débito cardíaco maior, porque o oxigênio não consegue alcançar os tecidos musculares se não houver a difusão do sangue pelo corpo. Outro ponto que podemos reparar na linguagem corporal do animal neste vídeo é a atenção. No primeiro vídeo, com o animal tranquilo, sua cabeça estava baixa e o olhar estava tranquilo. Já neste vídeo, podemos perceber o pescoço levantado e ereto, o olhar atento e a movimentação das orelhas. E isso se deve à ativação do sistema nervoso simpático do animal, e essa ativação eu irei explicar mais à frente. Após 10 minutos com a parada do exercício intenso, medi novamente a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Como nós deixamos o animal apenas 10 minutos em exercício, ele conseguiu retornar bem depois de 10 minutos. Eu consegui medir 55 batimentos por minuto de frequência cardíaca e 20 respirações. No exercício intenso, quase todo o estoque de oxigênio do corpo do animal é usado em cerca de 1 minuto pelo metabolismo aeróbico. Sendo assim, após o término do exercício, esse estoque tem de ser reposto através da absorção de quantidades extras de oxigênio acima das necessidades normais. Por isso, ficamos ofegantes. Esse oxigênio deve ser reposto para reconstruir tanto o sistema de fosfágeno quanto o sistema de ácido lático para o próximo exercício. Por isso, os animais ou até nós mesmos ficamos ofegantes após um exercício muito intenso ou muito prolongado. A Índia, como nós mantivemos ela pouco tempo em exercício, ela conseguiu um retorno muito mais rápido. Algumas alterações fisiológicas podem ser percebidas durante e após o exercício, e essas alterações ocorrem na tentativa de restabelecer os parâmetros do animal. Eu trouxe uma imagem que vai ficar mais didático de entender todos os mecanismos do controle respiratório. Primeiro, as contrações dos músculos esqueléticos vão levar a maior atividade dos receptores musculares e articulares. Uma maior concentração de produtos metabólicos também, uma menor concentração de oxigênio.
Isso vai levar a uma dilatação das arteríolas do músculo esquelético, um maior fluxo sanguíneo aos músculos em atividade, uma menor resistência periférica total, menor pressão sanguínea arterial, menor atividade barorreceptora, maior atividade simpática, menor atividade parasimpática, que vai ser comandado pelo comando central. Isso vai levar a uma vasoconstrição em músculo que não está em atividade, como rins, órgãos esplênicos, maior frequência cardíaca, maior contratilidade, menor duração da sístole e a bomba muscular e a bomba respiratória vão aumentar o débito cardíaco. Todo esse mecanismo vão ser alimentados por feedback negativo. As alterações fisiológicas podem ser o aumento da taxa metabólica, taquicardia e elevação do débito cardíaco, taquipneia, aumento da negatividade da pressão intratorácica, elevação da pressão arterial média, vasodilatação da musculatura ativa, hiperventilação, abertura de capilares e alvéolos pulmonares, aumento da viscosidade sanguínea, aumento da resistência ao fluxo sanguíneo em diversos órgãos, depressão de glicogênio intramuscular com acúmulo de lactato em músculos esqueléticos, vasodilatação coronária para levar o oxigênio para a contração miocárdica, vasoconstrição esplênica para redistribuição de sangue na circulação periférica e duplicação de hematócrito a volume de oxigênio máximo. Aumento do fluxo sanguíneo para a pele com dilatação dos vasos, a fim de facilitar a perda de calor, aumento do movimento muscular para melhor bombeamento do sangue de retorno. O controle metabólico do fluxo sanguíneo no músculo em exercício pode ser bem sucedido apenas se a pressão sanguínea arterial for mantida a um nível suficiente para atender o fluxo sanguíneo adicional necessário. Estes ajustes são feitos por meio de 3 mecanismos neurais: o comando central, o reflexo de exercício e o reflexo barorreceptor arterial. O comando central é um efeito psicogênico. Na preparação para o exercício e durante ele, o sistema nervoso central aumenta a atividade simpática para o coração e vasos sanguíneos e diminui a atividade parasimpática para o coração. As mudanças simpáticas e parasimpáticas são graduadas, dependendo da intensidade do exercício. Na realidade, o comando central representa uma imaginação pelo cérebro com relação aos níveis de atividade simpática e parasimpática, que seriam necessários durante o exercício, para ajustar o débito cardíaco nas necessidades dos órgãos sistêmicos. O reflexo de exercício é o segundo mecanismo que auxilia a estabelecer o nível de atividade simpática e parasimpática durante o exercício. O reflexo de exercício é iniciado por meio de terminações nervosas especializadas dentro de músculos e articulações. Um aumento no trabalho muscular e no movimento das articulações do corpo ativa esses receptores musculares e articulares. O aumento da atividade neural aferente resultante faz com que ocorra um aumento de reflexo na descarga eferente simpática e diminuição na parasimpática. Embora os mecanismos para a excitação dos receptores musculares e articulares não estejam completamente esclarecidos, está claro que a ativação desses receptores é necessária para evitar a queda de pressão arterial durante o exercício. O reflexo barorreceptor arterial é o terceiro principal controlador da atividade simpática e parasimpática durante o exercício. O barorreflexo serve para o ajuste fino da descarga autônoma para o coração e arteríolas, a fim de manter a pressão arterial no seu ponto fixo. Caso o comando central e o reflexo de exercício não aumentem a atividade simpática a um nível suficientemente alto durante uma particular explosão de exercício, a pressão arterial cai a valores abaixo do normal. Os barorreceptores arteriais detectam essa queda de pressão e o barorreflexo responde aumentando a atividade simpática. De forma contrária, caso o comando central e o reflexo de exercício aumentem a atividade simpática a um nível muito alto para o nível do exercício, a pressão arterial sobe acima do normal. A resposta do barorreflexo é diminuir a atividade simpática. Na realidade, o comando central e o reflexo de exercício iniciam os ajustes autônomos para a atividade, e o barorreflexo arterial faz o ajuste fino para manter a pressão arterial próxima ao seu ponto fixo. 2 mecanismos não neurais adicionais também contribuem para aumentar o débito cardíaco durante o exercício. O primeiro destes é a bomba muscular. Quando os músculos esqueléticos se contraem, eles tendem a comprimir os vasos sanguíneos presentes em seu interior.
Uma consequência disto é a tendência de restrição do fluxo sanguíneo durante a contração sustentada. Se as contrações forem rítmicas, porém, cada contração faz com que o sangue seja expelido das veias musculares em direção à circulação central. Ocorre um retorno mínimo de sangue na circulação central para as veias durante o relaxamento muscular, pois as veias têm válvulas de uma via em seu interior. Assim, massageando as veias, os músculos em exercício exercem um bombeamento que desloca o sangue venoso para a circulação central e aumenta a pressão venosa central. A consequência é o aumento na pré-carga ventricular acima de um nível que, de outra forma, não existiria. O segundo mecanismo não neural que auxilia no aumento do débito cardíaco durante o exercício é a bomba respiratória. O exercício vigoroso envolve um aumento na velocidade e na profundidade da respiração. Durante cada inspiração, gera-se uma pressão subatmosférica dentro do espaço intrapleural. Esta pressão negativa distende as vias aéreas dos pulmões e os expande. Isto também eleva a pressão de distensão sobre as veias centrais e sobre o coração. A distensão das veias centrais e do coração ajuda a promover o fluxo de sangue das veias abdominais para as centrais e para o coração. Além disso, o músculo diafragmático se move caudalmente durante a inspiração, comprimindo os órgãos abdominais. O aumento resultante na pressão intraabdominal empurra o sangue das veias abdominais em direção às centrais. Em geral, a ação de bombeamento respiratório auxilia a aumentar o retorno venoso, o volume venoso central e a pré-carga ventricular durante o exercício. Muito obrigado por quem ficou até aqui e espero que tenha dado para entender a fisiologia do exercício nos equíneos e todos os mecanismos envolvidos. Até mais!